Fala galerinha do Hora H Esportes, estamos aqui para mais uma semana de live, iniciando a semana aí hoje, terça-feira, dia 7/7. Cara, o cara que vem aí é jornalista, repórter, vice-presidente da ESPN, rapaz. Ele foi vice-presidente da ESPN, um dos fundadores, cara. A história de vida desse cara aí é um monstro aí sagrado do nosso jornalismo esportivo, do jornalismo inteiro, mas o jornalismo esportivo por ter estado aí nos 25 anos aí de ESPN, vai contar tudo pra gente aí hoje, vai revelar aí bastidores, micos, grandes competições, grandes eventos, vai falar tudo aí pra gente, logo mais estará aqui presente ele, João Palomino, rapaz. Segura nós aí hoje. Ele estará aqui presente para contar tudo aí sobre o que acontece nas televisões brasileiras, sobre o futebol de antigamente, sobre o atual futebol, que pelas barbas do profeta, hein, cara, tá difícil. E aí voltou também, vai falar também sobre a volta do futebol, qual é a opinião dele. E o que fazer para mudar esse futebol, para trazer o futebol moleque do Brasil de antigamente. Daqui a pouquinho aí, João Palomino conosco. Boa noite, João, tudo bem? Oi, Haroldo, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É muito bacana poder participar com vocês aí, a gente poder bater um papo sobre o que está acontecendo no nosso mundo hoje, sobre o que está acontecendo com o nosso futebol, quais as perspectivas, né, daqui para frente. E estou à disposição. Obrigado pelo convite. Que isso, cara, é uma grande honra pra gente aí, nós que estamos sempre no esporte, estamos sempre acompanhando todos os tipos de esporte, principalmente futebol, né, que é o carro-chefe do Brasil. E é uma honra trazer um jornalista do seu gabarito aí para falar um pouquinho sobre futebol, sobre sua história, trazer a mudança, né? A mudança de mídia que você passou, que saiu a gente brincou semana passada, saiu do papelzinho e agora para essa tecnologia do celular, né? Queria É te verdade, é agradecer, viu? verdade. É verdade. Assim, era algo inevitável que a pandemia, de uma certa forma, acelerou, né? Essa comunicação mais próxima entre as pessoas via digital era algo que vinha se avizinhando, vinha crescendo, já tinha os aplicativos e a tecnologia disponível. E a pandemia acelerou principalmente para aquelas pessoas que eram um tanto quanto céticas ou não imaginavam que poderiam lidar com essa tecnologia, que teriam conhecimento para lidar com a tecnologia. Essa tecnologia é muito intuitiva, é de fácil aplicação, de fácil utilização também. Então, a gente foi percebendo, né, que havia um caminho natural a ser seguido, mas evidentemente que a pandemia acabou por empurrar muita gente para essa tecnologia. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Papi, para o Márcio Papi, uma figuraça maravilhosa. Opa. Tá aí com a gente, um ex-companheiro meu lá de ESPN. Um grande abraço, cara. E vou iniciar aqui falando de pequeno, como surgiu. Eu brinco aqui com a galera falando assim: sabe aquela primeira pergunta que você sempre ouve? O que você gostaria de ser quando crescer? O que passou no jovem, naquele menino lá em Fernandópolis? Que passava assim para ser quando crescer? Eu queria ser jogador de futebol, na verdade. Minha grande frustração é não ter sido jogador de futebol. Mas eu não virei um jornalista frustrado por conta disso. Porque logo muito cedo eu percebi que o jornalismo esportivo era apaixonante, era instigante. E comecei muito cedo, né? Eu saí de Fernandópolis, nós nos mudamos, eu tinha 9 anos de idade, e com 14 para 15 anos eu já escrevia para o Jornal da Cidade, lá de Taquaritinga, sobre o Taquaritinga. Então, isso apareceu muito cedo na minha vida para
exatamente cumprir para ocupar esse espaço dessa frustração futebolística, mas eu vivi muito dentro do futebol. E o que é curioso, né, para formação do jornalista esportivo, isso é muito importante, eu vivi muito os bastidores do futebol no interior de São Paulo, de 80 até 84, quando o Taquaritinga subiu da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, a cidade se irmanou para construir um estádio com capacidade lá para 30 mil pessoas, para que o time pudesse disputar a primeira divisão. 2 anos disputou a primeira divisão, voltaria à primeira divisão alguns anos depois, mas foi uma época, a chamada época áurea, né? A época de muita visibilidade nacional para a cidade, e a gente ficou muito feliz de poder acompanhar aquilo. E eu tive convivência de campo, tive convivência de treino, de vestiário, porque às vezes até quando faltava alguém para completar o treino do time profissional do Taquaritinga, eu entrava e colaborava, né? Estava por ali e acabava colaborando, mas não segui carreira futebolística. Mas a conversa com o jogador, o papo com o jogador, a vivência de vestiário, a angústia daqueles caras, né? A expectativa que eles tinham de crescer profissionalmente, a perspectiva sempre muito indefinida de vida, né? Isso me ensinou muito. Essa vivência que hoje, atualmente, acontece, né? O jornalismo, né? O jornalista tem o braço direito aqui, que é um ex-jogador, que é um cara de vestiário, que é um cara que convive. Isso aí acontece hoje, né? Mas você já veio com essa vivência e sempre assim, o jornalista que é esportivo, ele sempre tem um time de coração. Normalmente não revela. E você já revelou em vários lugares que é tricolor, né? Tá estampado na parede. Bom, verdade. Na verdade, assim, é do meu filho, né? É do meu filho mais velho, João Vitor, que aqui aparecia com... Ele tinha 10 anos, não, 8, até menos. 6 anos, talvez. E hoje ele tem 18. Né? Mas eu estou ocupando um cantinho do quarto dele aqui para a gente poder falar com calma. É assim, quando a gente se propõe a abraçar essa profissão, uma das coisas que normalmente a gente coloca na gaveta é a nossa paixão futebolística. Né? Porque se você for um jornalista apaixonado pelo seu time do coração, se entregar ao seu time do coração total e completamente, o que acontece é que a tua opinião ela vai estar, evidentemente, contaminada. Se a gente que tem um reconhecimento das pessoas de sermos isentos, de termos uma ponderação, né, de nos comportarmos nos comentários sempre de modo temos comentários tranquilos, já sofremos quando o nosso time é revelado, imagina quem expõe isso, né? Quem rotineiramente fala sobre isso. Todo jornalista tem um time de futebol, todo jogador de futebol tem um time de futebol, todo árbitro tem um time de futebol. O que acontece é que, a partir da vivência que você tem da tua carreira, de conhecer o futebol cada vez mais por dentro, de enxergar a emoção do esporte em outras circunstâncias, a tua paixão clubística, para aquelas pessoas que têm o mínimo de equilíbrio, né, ela começa a ficar reservada a um segundo plano. Né? Você não deixa de ter a paixão clubística, só que ela ganha uma proporção de equilíbrio. Né? Fora disso, é desequilíbrio. Fora disso, é personagem. É verdade, porque assim, eu até comento que quando você começa a lidar com o jornalismo, e principalmente o esportivo, os que eram os seus adversários, automaticamente começam a ser os seus colegas, seus amigos. Então você não quer ver o mal do cara, mas também aí você não tem time mais, você torce pelas pessoas. Você não torce mais por times.
Você torce por um bom futebol e pelas pessoas, não é bem por aí? Não, você se apaixona pelo esporte, você se apaixona pelas circunstâncias, você se apaixona pela emoção que as situações podem acontecer. Você se enfurece com uma injustiça, você denuncia uma agressão, tudo isso faz parte da nossa vida, né? Quero agradecer um cara que viveu muito o futebol no interior de São Paulo, Edu Passos, né, que fazia as transmissões da Rede Vida, com o Ferreirinha, com o Fabrini, Nossa. né, das séries A2, A3 do Campeonato Paulista. O Edu, uma figuraça, está com podcast aí, muito boa sorte para ele e Rodrigo Minus, que sempre nos acompanha também. Que bom. E da onde veio a inspiração para fazer a faculdade de jornalismo? Veio naturalmente a partir de quando eu entendi que era aquilo que eu queria seguir, que eu não seria jogador de futebol, mas que eu poderia estar envolvido com o esporte de alguma forma. E eu percebi que tinha uma paixão maior do que o jornalismo esportivo, que era a paixão pelo jornalismo. Tanto que, quando eu fui para a faculdade, e aí tem dois fatos curiosos, o primeiro deles é que eu cursei a PUCamp, em Campinas, né? E do segundo para o terceiro ano, os 2 primeiros anos básicos, do segundo para o terceiro ano você fazia opção entre jornalismo, publicidade e propaganda e marketing e relações públicas. E eu decidi pelo jornalismo na fila do segundo para o terceiro ano. Apesar de já estar trabalhando na área, inclusive em Campinas, porque a publicidade e propaganda e o marketing são um mundo fascinante também, são um mundo criativo, são um mundo de convencimento, são um mundo de você mostrar um produto e trabalhar em cima desse produto. E eu me apaixonei pelas aulas que eu tive de marketing e publicidade. Mas aí escolhi o jornalismo, segui no jornalismo e acho que foi a escolha certa a ser feita. Certeza que foi a escolha certa. E aonde se caiu primeiramente? Foi no Diário de Taquaritinga? Foi o primeiro trabalho profissional? O Diário Cidade de Taquaritinga. Eu me lembro que em 78, eu tinha 12 anos de idade, 12 para 13 anos, durante a Copa do Mundo da Argentina, eu escrevi a Copa toda, montando ficha técnica, comentário de jogo e tal, num caderno, né? Infelizmente, esse caderno se perdeu. Tristemente, esse caderno se perdeu. Mas eu mostrava lá para o meu pai, para minha mãe, para os meus avós, tio, tia, primo e tal. E percebi que ali era um caminho, né? Aí depois, em 1980, eu escrevi 1, 2 matérias para o Diário Cidade de Taquaritinga sobre o treino do Taquaritinga e imediatamente o dono do jornal, o Hamilton Roberto Aiello, uma figura muito vibrante lá da cidade, me convidou, falou, não, você vai ter um salarinho e você vai trabalhar. Então eu comecei a trabalhar como jornalista mesmo, né, como repórter, em 1980. Então eu estou completando 40 anos. Se eu considerar isso, estou completando 40 anos. Deixa eu mandar um beijo para Carol Palomino, minha sobrinha, que está aqui com a gente. Oh, que legal. A família tá sempre em peso. Família é sempre bom, né? E na TV, dali você caiu, aí você saiu e foi para a TV Manchete? Foi esse processo? Não, eu nunca imaginei, nunca pensei que fosse trabalhar em televisão ou em rádio. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei da reportagem de jornal e de revista, dos especiais, de você trabalhar a matéria, de você consultar a fonte, de você ir para o lugar, de você ter um fotógrafo do teu lado que te instiga ainda mais. Mas tive uma oportunidade numa emissora de rádio, acabei por começar a apresentar o Jornal da Manhã nessa emissora, que é a Rádio Princesa, em Campinas, e gostei da brincadeira, né? Porque ali eu podia escrever e interpretar. E, de uma certa forma, ajudei na parte artística da rádio também. E fui convidado para ser pauteiro na TV Metrópole.
Só que, quando eu cheguei lá para fazer a pauta, um repórter, que inclusive é um grande amigo meu, retomei o contato com ele agora, porque nós nos reunimos com a turma de 1984, lá da PUCamp, né? Que é o Luiz Crescenzo, repórter ainda da IPTV lá de Campinas. Ele não sentiu-se bem e, não, você vai e faz. E eu fui e fiz. Né? Eu não fiz nenhuma pauta. Aí, no outro dia, ele não melhorou, eu fiz outra matéria. Teve a oportunidade dele ser contratado pela TV Campinas na época e eu fui efetivado como repórter na TV Metrópole. Fui convidado, né? Isso eu estava no último ano de faculdade, não era formado ainda, fui convidado a ir para Brasília, né? Fui para Brasília como repórter de política, cheguei lá por uma conjunção de fatores, a vaga não se confirmou, eu voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, comecei a cobrir férias na Manchete em São Paulo, fui contratado, então, pelo Rodolfo Gamberini, que foi repórter da Globo durante muito tempo, apresentador, virou diretor da Manchete. Logo depois fui convidado para ir para a Cultura, depois fui convidado para ir para o SBT, depois fui convidado para voltar para a Cultura e fui convidado para ir para a ESPN. Na ESPN, eu fiquei quase um pouco mais de 2 anos trabalhando na Cultura e na ESPN. Então, a minha agenda era bem animada. E era professor de faculdade. Nossa. Né? E dava aula, e dava. Tinha. E não tinha tempo para nada, né? Porque, primeiramente, para ser jornalista, eu até brinco, falo, vida de jornalista você não tem vida. A vida é a profissão. É 24 por Então, 7. É 24 por 7. Porque mesmo quando você está de férias ou de folga no final de semana, você se obriga em procurar saber sobre o que você lida normalmente. Né? Então, verdade. você tá trabalhando. Né? Intuitivamente, você está ali trabalhando. E assim, trabalhar, para mim, é um prazer enorme. Né? Eu não tenho preguiça de trabalhar, não tenho preguiça de horas de trabalho, não reclamo de trabalhar, muito pelo contrário, eu agradeço quando eu trabalho. Quando eu Verdade. fazia faculdade, eu entrava na faculdade às 7 da manhã, saía às 1 da tarde, entrava às 2 numa emissora de rádio, trabalhava até às 6h30. E saía da emissora de rádio e ia para o jornal, Diário do Povo, na época, hoje nem existe mais lá em Campinas, para ser revisor. Porque naquela época, né, tinha o repórter, que escrevia a máquina, que passava a matéria para a figura do digitador. O digitador, ele digitava a matéria, ia para a revisão para corrigir a digitação. E depois voltava para o digitador, ele redigitava a matéria, corrigindo os erros, e depois encaminhava para o Pestap, depois encaminhava para a montagem da página. Hoje o repórter de revista ou de jornal, ele já faz a matéria na própria página. Né? Já atua diretamente na própria página. Então, eu começava às 7h30 no Diário do Povo, e ia sair do Diário do Povo às 1 da manhã, 1h30, para estar às 7 da manhã na faculdade. Né? Então, eu não reclamo disso, não reclamava disso. Sim. O lema da minha vida é que reclamar é sofrer 2 vezes. Uma que você vai reclamar e a outra que você vai ter que fazer. Então, eu preferia fazer sem reclamar e te garanto que fui muito feliz assim. Verdade. Eu também vou mandar um abraço aqui, pro Tuca Guimarães, o técnico do Nacional, que acabou de entrar na live, e o Elivelto acabou de entrar aí também. Grande abraço. Que legal. E de lá, aí você caiu na TV Manchete e tinha muita diferença, né, de onde você saiu para a TV Manchete, que na época era uma das surgindo aí umas grandes, né, na época, né? E qual que é a diferença que você sentiu? Opa! Deixa eu mandar um abraço para o Elivelto. Eu tive o prazer enorme de narrar
jogaços dele, golaços, né? Um canhoto habilidosíssimo, né? Um sujeito de um coração enorme, né? Tive poucas oportunidades de estar junto com ele, mas por intermédio de grandes amigos sempre soube ser um cara diferenciado, né? E pô, o cara jogou em grandes times de São Paulo, Minas, fez uma história profissional maravilhosa e caiu nas graças do Tele Santana, exigente do jeito que era, né? Gostar de um cara, como ele gostava do Elivelton, é para poucos. Viu? Então, um grande abraço aí pro Elivelton. A Manchete, na época, eu tive o prazer de trabalhar em 2 lugares que desafiaram o poder da Globo. Né? E quando eu falo desafiaram, é no bom sentido, para criar concorrência, para ter uma circunstância de criativa, né, que chamasse a atenção do mercado. Essa época da Manchete, que era a época do Pantanal, que vai ser agora editada pela própria TV Globo, né? Pantanal foi uma novela que marcou a época, muito, né? Que as pessoas iam para casa para assistir, que bateu de frente com a audiência da Globo. O Jornal da Manchete tinha um time que era simplesmente espetacular, que tinha José Donizete, tinha o Carlos Pozo, Arnaldo Duran, Zileide Silva, Délis Ortiz, Mônica Waldvogel, Florestan Fernandes. Naquela época o Alexandre Garcia estava na Manchete também. Era um timaço. Era um timaço, era um time espetacular. Depois reencontrei alguns desses repórteres no SBT e na Cultura. Mas fez frente, né, a Globo na época. E o próprio SBT, eu trabalhei no SBT numa época em que o SBT lançou Aqui Agora, lançou o TJ Brasil, lançou o TJ São Paulo, lançou o Jornal do SBT. Eu não era da turma do Aqui Agora, né, porque como o próprio Marcos Wilson era o diretor de jornalismo na época, ele, o Albino Castro. Eles pediram para que eu fizesse, logo no lançamento do Aqui Agora, pediram que eu fizesse uma matéria, uma reportagem para o Aqui Agora, que tinha Gil Gomes, tinha o Homem do Sapato Branco, né? Tinha umas figuras... o Gil Gomes, aliás, uma das pessoas mais encantadoras com quem eu tive o prazer de conviver e convivi muito, conversava demais com o Gil Gomes, que foi narrador esportivo, né? Isso foi uma das grandes lições como narrador esportivo. E o Marcos Wilson, depois que ele viu a matéria, um assalto no Gallery, que era uma boate que tinha em São Paulo, no tempo do Gallery, pelo amor de Deus. E ele falou, não, Palomino, teu negócio não é Aqui Agora, porque você parece um lord inglês. Lord inglês entrando numa delegacia de periferia. O meu perfil não era para aquilo mesmo. Aí eu fui trabalhar no jornal do SBT com a Lilian Vitfib, que para mim foi... Eu costumo dizer que foi a melhor chefe que eu tive, assim como Alberto Vilas, que era o editor-chefe do programa na época. Tive grandes companheiros, Celso Teixeira, hoje na Record, o César Tralli, né? Trabalhava também na época lá, hoje na Rede Globo. Então foi um momento também que, como Aqui Agora, com jornalismo forte, o SBT também mostrou as caras para fazer frente à Globo. E foi muito, muito interessante. Essa história que o Gil Gomes me contou, eu já repórter da TV Cultura, eu era repórter da TV Cultura e já fazia algumas narrações na ESPN. E teve uma chacina em Santo André. Eu acho que era ABC, não me lembro exatamente onde, ou foi Mogi das Cruzes, uma coisa assim. E fui para o local, né? E cheguei lá, estava o Gil Gomes. Pô, foi um prazer, né? Encontrei, ficamos lá conversando, né? Bastante sobre isso. Aí ele virou para mim, ele falou, Palomino, eu preciso contar uma história para você que está começando a narrar. Eu falei, vamos lá, pode contar, estou aqui para isso, estou aqui para ouvir. Ele me disse o seguinte, que uma vez ele teve um jogo que era
Juventus e Marília, ou era Juventus de alguém, algum time do interior, Uhum. Mineira, alguma coisa. E ele era narrador da Jovem Pan. E ele foi para a Rua Javari, um sábado à tarde, para fazer um jogo que não valia nada mais, né? Ninguém ia cair, ninguém ia subir, ninguém ia ser campeão, dois times modestos, né? Uhum. E ele foi para Javari totalmente contrariado. Mas precisava fazer aquele jogo porque a Jovem Pan tinha uma entrega comercial para fazer, né? E Uhum. precisava do jogo para descarregar essa entrega comercial, né? É o famoso patrocínio, né? Se não veicula, É, não recebe, né? os contratos, né? É os contratos. Bom, ele fez o jogo todo contrariado e na segunda-feira, quando ele chegou na Jovem Pan, o seu Tuta, que é o O irmão Tuta, o Tutinha, né? o Tuta, o, o irmão do Paulo Machado de Carvalho, né? Uhum. Ele chamou o Gil Gomes. Ele falou: Gil, eu estava ouvindo você no sábado. Ele falou: pois é, jogo ruim, né? Ele falou: quantas pessoas, ele perguntou para o Gil, quantas pessoas você acha que estavam ouvindo aquele jogo? Aí ele falou: provavelmente umas 3 ou 4. Ele falou: pois você assustou até aquelas 3 ou 4. Então, foi uma grande lição para ele e eu tomei para mim isso, né? Por quê? É evidente que você não vai tratar todo evento como se fosse uma Olimpíada, como se fosse uma Copa do Mundo ou como se fosse um grande clássico. Mas o respeito, teu respeito por aquilo, tem de ser por uma Copa do Mundo, como se fosse por uma Copa do Mundo ou uma Uhum. Olimpíada. Por quê? Porque quem está assistindo está interessado naquilo, quem está ouvindo está interessado naquilo. Então, independentemente de que estejam assistindo aquilo, elas merecem o respeito e têm de receber o respeito e ouvir uma transmissão para elas, né? Foi uma história bem interessante. Poxa, e um aprendizado, né? Para você e você replicou pra gente aqui, porque é um aprendizado isso aí. É de um cara que. Haroldo, o conhecimento não vale de nada se ele ficar na gaveta. Sim, sim. Conhecimento, experiência, isso tudo foi feito para ser transmitido, para ser transferido de pessoa a pessoa, né? Eu nunca me privei de contar uma ideia que eu tive sobre programa, sobre personagens, sobre cobertura, sobre planejamento, porque isso comigo não vale nada. Isso dito para alguém tem um peso enorme. E se alguém rouba a ideia, ele e eu sabemos que a ideia foi roubada, né? Já causa um Verdade. constrangimento. Aliás, tem muito disso, né? Muito, muito. E assim, o importante para mim é que aquilo fosse realizado, que aquilo acontecesse, né? Então, o que eu puder transferir de conhecimento, de poder cooperar e colaborar com as pessoas, você pode ter certeza que isso é da minha natureza. Isso eu tenho certeza. Eu te acompanho há muitos anos e escuto diversos amigos em comum Desde o que Gallagher, né? comentam. Você me acompanha desde o Gallagher. Não, não tanto assim. Mas acompanham há um bom tempo. E dentro desses todos os entrevistados que você entrevistou, bastante gente, né? Pessoas de peso, pessoas de nome. Em alguns em destaques que eu vou citar aqui, que eu já vi em outras entrevistas você falando, você cobriu o Papa, o Nelson Mandela, Fidel Castro, Fernanda Montenegro, e dentre todas essas você destacou a Fernanda Montenegro. Como que foi a sensação de estar com ela e com esses três aí que eu citei? Bom, eu vou dizer para você que semanas depois eu saboreei mais do que aquele momento em si. Porque na hora você está tão concentrado, tão voltado para aquilo que você está fazendo, que você não tem muito a dimensão daquilo que você está vivendo, né?
E eu entrevistei o Fidel Castro na inauguração do Memorial da América Latina, e foi uma coincidência, porque os jornalistas foram para um lado, eu fui para o outro, porque eu precisava fazer uma passagem, quando o repórter está na frente da câmera, e vi um sujeito no uniforme verde-oliva dentro de uma capela, e eu olhei e falei, não é possível, né? E vários seguranças negros na frente, e eu falei, comandante, mostrei o microfone, imprensa brasileira. Os seguranças se assustaram, né? Ele falou, não. E eu entrei e fiz uma longuíssima entrevista com ele. Com o Mandela foi uma visita que ele fez ao governo do estado, aqui em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Eu e o Tunico, que era repórter da Globo, aguardávamos ali na saída, ele saiu e nós entrevistamos o Mandela. Mas você fica um pouco bestificado, né, com aquela figura à sua frente. E ele era super alto, né? Eu tenho 1,90 m, né? Ele era bem alto. E um sorriso de olhos fechados que era encantador, uma figura espetacular, né? E eu, apaixonado pela África do Sul, estudioso da África do Sul, mesmo antes da África do Sul, consegui ser escolhida para ser sede de uma edição da Copa do Mundo. O Papa foi uma cobertura porque, quando ele veio ao Brasil, o Papa João Paulo II, quando ele veio ao Brasil, os repórteres foram distribuídos pelos estados, né? Eu fiquei com Santa Catarina e na capital Florianópolis. Então, a passagem dele por Florianópolis eu acompanhei todo o tempo como repórter do SBT. E assim, você está a metros dele, né? Numa área reservada para a imprensa, ele passa distribuindo santinhos. Santinhos. Tem até hoje. E assim, é fascinante, né? O que dá para falar. É absolutamente fascinante. Um abraço também para o Edu Mares, do Bate-Fundo Futebol, Bate-Fundo Esportivo. Participei com eles da live também, ele, o Charles. Um abração para a rapaziada. E a Fernanda Montenegro foi diferente, porque a Fernanda Montenegro é isso era, quer ver? Isso era 1987. 1987, ela com a Beatriz Segal e Eva Vilma, era um grupo de grandes atrizes, né? E eu a entrevistei, né? E foi uma conversa, assim, foi uma entrevista que não foi uma entrevista, foi uma ode, né? Porque ela é de uma inteligência raríssima, de uma perspicácia, de um discernimento, de uma força, né? Como mulher, né? Como mulher brasileira, né? O título que ela recebe de musa do teatro brasileiro é mais do que justo, né? Imbecis são os que não a ouvem, né? Os que não dão voz para Fernanda Montenegro. E quando terminou a entrevista, fica aquela resenhazinha, né? Então, está gostando de Campinas, já veio aqui antes, aquela coisa. Aí, na hora de eu dizer tchau, eu falei assim, posso pedir uma coisa para a senhora? Ela falou, por favor, senhora, não. Eu falei, não posso pedir uma coisa para você? Ela falou, claro, eu quero um abraço. E eu taquei-lhe um abraço, e ela foi super generosa e carinhosa, né? Porque eu a considero uma mulher admirável, né? E ela me deu um beijo, e aquilo lá, para mim, foi a realização. E a entrevista ela fluiu tão naturalmente, porque era sobre a peça, mas foi uma pergunta sobre a peça e o restante sobre a situação política do país, né? Sobre a arte, né? Como forma de transformação da sociedade, que estava sendo expurgada da sociedade de forma ridícula, sobre a falta, na época, a carência de leis de incentivo para que houvesse mais filmes nacionais, para que houvesse mais peças de teatro, para que as pessoas fossem ao teatro, né? A conversa girou no entorno disso,
infelizmente, é o que a gente está conversando hoje ainda, e mais ainda hoje, né? De uma forma Muito. pobre, de uma forma pueril, de uma forma sem planejamento, sem ação e sem consequência. Mas por isso foi verdadeiramente marcante. E dentro desses todas narrações aí, participar de Olimpíadas, é difícil sempre falar uma, né? Mas às vezes acontece alguma situação que ela te marca, em vez de ser a melhor, mas é uma situação que te traz a lembrança dela ser a melhor. Você tem alguma para passar para a gente que você viveu, presenciou assim nas Olimpíadas? Primeiro vamos falar de Olimpíadas, depois nós falamos das Copas. Não, vamos lá. Graças a Deus, sou muito grato, pelo fato de ter vivido algumas circunstâncias muito importantes. As medalhas de ouro do Usain Bolt, a medalha de ouro da Mauro Image, a medalha de ouro da Jaqueline Sandra em 96, jogos de futebol em Olimpíada, jogos de vôlei, jogos de basquete, né? As Copas do Mundo, em 98 eu narrei uma semifinal entre França e Croácia, em 2006 e 2010 eu narrei os Jogos do Brasil e também narrei semifinal e as finais dessas Copas do Mundo, 2006 e 2010. Então, são a Champions de 2006, com o título do Barcelona contra o Arsenal, o Mundial do São Paulo, o Mundial do Internacional. Então, jogos de futebol internacional, jogos de basquete, tudo isso tem um peso enorme. Eu realmente não consigo pensar uma que tenha... As do Usain Bolt era um acontecimento, porque o estádio ficava em silêncio, a prova durava 10 segundos e ia a uma emoção absoluta. Eu me lembro de uma Copa do Brasil que eu ouvi o silêncio do Maracanã, né? Uma final entre Botafogo e Juventude, 100 mil torcedores do Botafogo no estádio, Juventude empata em 0-0 e ganha a Copa do Brasil, né? Então, aquele silêncio de 1950, até cito isso na transmissão, quando o Brasil perdeu do Uruguai, evidentemente que a proporção é completamente diferente, mas você vê um estádio com 100 mil pessoas simplesmente se calar, em que você ouve os jogadores no campo comemorando, os jogadores do Juventude no campo gritando e comemorando, foi um negócio assim absurdo. Mas, por exemplo, na Olimpíada em que o Vanderlei Cordeiro de Lima disputou a maratona em 2004 em Atenas, era a última prova, estava todo mundo arrebentado, exaurido, e eu falei, não, eu faço a maratona, pode deixar que eu faço. E eu fiz, ele liderou a prova e terminou com a medalha de bronze, e houve o padre, o Cornélios, que empurrou ele, tirou ele da prova, né? Esse é um dos momentos, né, que são marcantes, assim, que chamam muita atenção, né? Pelo ineditismo, pelo inusitado, né? Por tantas circunstâncias diferentes no esporte. Eu tinha uma pergunta na sequência que é referente eu acho que é a que você respondeu do Gil Gomes, quer ver? A diferença de narrar no estúdio e a diferença de estar no local. Então, inegavelmente, o ambiente te transforma, né? Eu sou da arquibancada. Eu sou de botar a bunda na arquibancada, né? Sentir o cheiro, na época, senti o cheiro de éter dos jogadores, né? Ouvir a conversa dos jogadores. Eu acho terrível narrar em estúdio, né? Se você tem a opção do estádio. Se você tem a opção do estádio, narrar no estúdio é uma perda de qualidade inquestionável. Mas, quando é inevitável, quando você tem mesmo de narrar do estúdio, você tem de treinar para isso. Você tem que criar o teu mundo. Para meu filho Lucas, que fala do mundo paralelo, isso é um universo paralelo. Você cria o teu universo paralelo. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal do Foot Rock. Também participei de uma live com eles.
carinho enorme com o Renato, que é o Que legal. apresentador lá. Um grande abraço também para o Vinícius e para o Maurício, lá do Estúdio Raposo, pessoal com quem que eu conheci recentemente, pessoal da mais alta qualidade e carinho. Um abraço para o Renato Futrock. Então você cria esse teu universo paralelo, e dentro do universo paralelo, eu, às vezes, até abaixava a cabeça e colocava a mão assim, não para fazer psicografia, mas para tirar todo o espaço lateral para me concentrar na imagem, para eu viver como se eu estivesse no estádio. E pedia muitas vezes para deixar o som um ambiente mais alto, né? Que a gente recebia o som do estádio muito mais alto, aí o coração bate, né? Aí o pulmãozão fica vibrando, né? E trabalhar com microfone, que a gente chama de microfone duro, que é aquele microfone de mão, né? Tem uma fidelidade maior e te permite trabalhar com um retorno muito mais alto para você poder soltar a voz. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi, viu, Haroldo? Imagino, cara. Eu assim, ó, tô engatinhando ainda e escutar todas essas informações de tudo que você viveu, dentro, fora, o externo, e passagem, né? Porque teve a passagem, né? De repórter, de estar fora e depois vir para dentro da empresa e trabalhar dentro da empresa. Qual foi a maior dificuldade para você, que você sentiu, quando você ficava muito fora e de repente você está dentro e você tem que comandar quem está fora? Bom, primeiro tem uma questão que é muito interessante, que eu considero que eu mudei de profissão algumas vezes. Porque primeiro você é repórter de rua, repórter político e de política e economia, né? Você grava lá 40 segundos por dia. Aí eu passo a ser narrador, em que eu ficava no ar falando ao vivo 2, 3 horas. Então, de 40 segundos para 3 horas. Tendo que colocar emoção. E a locução para economia e política não é exatamente emocionante. É muito mais descritiva, né? Dentro da ESPN, eu virei gerente da parceria Estadão-ESPN. Montei grade de programação, lidei com a equipe, formação de equipe, criação de programas. E, na sequência, eu sou convidado a ser diretor de jornalismo e depois vice-presidente de jornalismo, que é ser gestor a partir dos 47 anos de idade. Então, eu tive algumas profissões ao longo da minha carreira, mas sempre dentro do jornalismo, né? Algumas atividades, mas sempre dentro do jornalismo. Quer dizer, isso te obriga a estudar, isso te obriga a se dedicar, isso te obriga a planejar de forma diferente a tua vida. Isso foi, para mim, foi fascinante. O maior desafio, e isso demorou um tempo para que eu percebesse como lidar com isso, que eu encontrasse a medida certa para lidar com isso, foi exatamente o fato de você ser colega, tá tomando cafezinho, cervejinha, viajando junto, né? Faz todas as coisas maravilhosas e gostosas num encontro de redação, e você passa a ser o chefe do cara. E você passa a ser o chefe dos caras. E o ambiente da ESPN era um ambiente de muito contraditório, muito crítico, de pessoas muito inteligentes, de gente muito vivida, né? Então, era um exercício diário animado. E, infelizmente, passamos por uma série de circunstâncias. Quando eu assumi, mudou o mundo, né? A concorrência no Brasil, criação de canais esportivos, direitos esportivos proibitivos, né? E a gente não conseguindo manter direitos, tendo de ser muito criativos, e fomos muito criativos para crescer absurdamente de audiência na NFL, absurdamente de audiência na NBA, absurdamente de audiência no futebol internacional, apesar de não termos renovado direitos de Champions League, de campeonato italiano, campeonato alemão, mas nós conseguimos manter a relevância dos canais ESPN, um trabalho muito, muito bacana da equipe que eu dirigi lá. Verdade. E com isso tudo você ganhou prêmio,
Cara, mas é difícil. Eu acho que essa situação, acho que é a pior de todas, porque de amigo você Nós via. ganhamos, falando dos prêmios, nós É, ganhamos a PCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Artes e Coberturas de Copa do Mundo e Olimpíadas. Ganhei o prêmio Embratel, junto com Marcelo Gomes e Roberto Salim, por um documentário que se chamava Brasil Olímpico, uma prestação de contas à sociedade. E ganhou o prêmio de melhor executivo do ano em 2013, prêmio Comunique-se, que é considerado o Oscar do jornalismo brasileiro, e uhum. tem uma importância enorme, porque são os jornalistas que votam, né, nesse prêmio, e que eu considero um prêmio coletivo. Ele tem um nome individual, mas é, evidentemente, um prêmio coletivo. E tive mais 3 indicações de melhor executivo na sequência desse prêmio Comunique-se, né? E me lembro também do prêmio ACESP em 2010, né? Em que, sei lá, se tinha 30 prêmios, a equipe da Rádio Estadão e ESPN ganhou 25, né? Foram feitas homenagens muito justas a Luciano do Vale, Kleber Machado, várias figuras muito importantes na época. E, curiosamente, eu apresentei, eu fui convidado pelo Maurício Noriega e pelo Eric Castelheiro e pelo Ademar, né? O Luiz Ademar, que era, Luiz na Ademar. época, o presidente da CESP, para ser o mestre de cerimônias da entrega do prêmio. Puxa, que bacana. E, ó, de tudo isso que você viveu, e agora vem uma geração também renovada e muito boa, né, como narradores. Você apita alguns nominhos aí de narradores bons aí? Eu sei que vem assim, vem bastante, mas consegue destacar alguns aí pra gente? Facilmente. Everaldo Marques, hoje na Sport TV. Rômulo Mendonça, um dos caras mais criativos com quem eu tive o prazer de trabalhar. E o Rômulo tem até uma curiosidade, porque ele não queria narrar vôlei na Olimpíada de 2016, né? Ele falou, não, eu prefiro basquete, não quero não. Eu falei, você vai narrar vôlei, porque me vinha muito na cabeça o Marco Antônio, da Bandeirantes. Uhum. E eu falei, pô, esse cara tem tudo do Marco Antônio, ele vai vingar. E eu insisti na história de mandá-lo para narrar o vôlei na Olimpíada, e ele explodiu. Ele explodiu. E de lá para cá se transformou num dos grandes nomes do Brasil. Narra Sim. NBA, NFL com maestria. Rogério Vogan, um cara que já está na estrada há algum tempo, um vozeirão, bota muita emoção, né? Ele já está se consagrando aí como um dos grandes. O Gustavo Villani, evidentemente, né, que teve uma passagem muito boa pela ESPN, né? Estava numa curva ascendente quando recebeu o convite para ir para a Fox, foi para a Fox, cresceu ainda mais e está na Globo e está crescendo, e tem muito espaço ainda para crescer. O Gustavo Villani é um dos grandes nomes, né? E tantos outros que estão aparecendo aí, né? E precisam de espaço, precisam de cancha de desenvolver. Quero mandar um abraço para o Tatola, do Encrenca, também da 89, um amicíssimo, grande companheiraço, né? E um abraço, que o Tatola carrega esse abraço também lá para o Ricardinho, o Ângelo, o Denis, todo o pessoal lá. Tenho um carinho enorme por eles, me convidaram algumas vezes para participar do programa, e a forma como eles te recebem é emocionante. Um beijão, viu, Tatola? Fanzaço. E ó, de todos aí, ó, teve vários que entraram mandando parabéns, falando que você é um dos melhores profissionais que existe no Brasil. Cara, foi aí diversos aí, é que não dava para ler todos, senão a gente não consegue manter na live, mas, mas a gente vai falando agora, né, um pouquinho do que passou aí, dizendo várias coisas aí, te parabenizando, agradecendo pelo seu trabalho, falando de narrações, passou vários aí, viu? Que legal, que bom. Eu espero que seja o legado, né? Já que não teve legado olímpico, vamos ter legado narrativo. Eu sempre procurei
e acho que é um pouco dessa imagem que você passa para as pessoas, né? De conseguir aproximar grandes amigos, como os que eu citei aqui, entre eles o Tatola, que está com a gente, pela forma, acima de tudo, transparente, clara, verdadeira, né? Sem meia palavra. Inclusive, como gestor, né? Sempre procurei tratar olhando nos olhos da pessoa, respeitando demais as pessoas, né? Dando a bronca no particular e elogiando em público. E por isso que eu tive um momento de muita emoção na minha vida no dia seguinte ao meu desligamento da ESPN, quando eu voltei para a ESPN para conversar com as pessoas, para conversar com a equipe, ser recebido da forma como eu fui recebido, sob aplausos de mais de 200 pessoas e o carinho dessas pessoas, que formaram uma fila para se despedirem de mim. E nessa fila, o que eu mais ouvi: obrigado pela oportunidade, obrigado por ter me dado espaço, obrigado por isso e por aquilo. Né? Isso para mim vale mais do que qualquer outra coisa, qualquer outro prêmio, porque a equipe está reconhecendo o valor que você dedicou a cada um deles, né? O tempo que você dedicou a cada um deles. Estou muito feliz por isso. Ó, infelizmente está se encaminhando para o final da nossa live. Está tão legal o bate-papo que uma hora passa voando, cara. Que bom, que bom. É bom e não é, né? É bom e não é. Porque, assim, ó, tem tantos assuntos para conversar, mas vou deixar para uma próxima oportunidade e vou te chamar também, porque a gente faz o programa a respeito à minha história presencial, mas como está com esse problema de pandemia, a gente teve que fazer através de live. E aí, numa próxima, a gente vai falar do atual cenário do futebol, sobre VAR, sobre diversas coisas. Aí já fica o convite. Não, será um prazer. Vamos agendar, sim, estou à disposição. Nesse momento não é possível, né? Porque vai que a gente pega uma gripezinha aí, né? Né? Vai que a gente tem que tomar hidroxicloroquina lá, como o figurão gosta de se referir. Ai, meu Deus. Né? Mas vamos nessa. Será um prazer. Estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom poder contar um pouco a própria história, mas falar um pouquinho também sobre o que a gente está vendo das coisas e o futuro do jornalismo esportivo, o futuro da televisão. Então, tem muito assunto, sim, para a gente se encontrar uma próxima vez. E, ó, a Viviane agradece aí, fala que é muito bom aí, ó, escutar depoimentos de grandes profissionais e histórias. Muito obrigado. Muito obrigado por todos que participaram desse nosso encontro aqui, viu, Haroldo? Especialmente a você pelo convite. Muito obrigado. Que isso, cara. E, ó, só para finalizar, eu vou te passar uma pergunta e a gente faz 5 perguntinhas rápidas, é um bate-bola. Só para você, o que você quiser falar, você pode falar, não precisa ser uma palavra só não, tá bom? Tá bom. Família. Tudo. Jornalismo. Tudo. Futebol. Tudo. ESPN. Tudo. E para finalizar, gratidão. Tudo. É isso aí, meu. Explico. Família verdadeiramente é tudo para mim, né? Sim. Tudo que eu faço é em função da minha família, né? Entre sair para beber com os amigos vão ficar bravos, eu prefiro sair para beber com a minha mulher, com a minha esposa. Tenho 4 filhos e tenho dedicado o máximo de tempo que eu posso a eles. São meu orgulho, são minha vida, né? Não faço nada que não inclua os meus filhos. Todo o tempo procuro incluí-los. Futebol me deu tudo, né? Me deu tudo que eu tenho hoje, me deu oportunidades espetaculares. É um esporte, eu não sei que bênção os caras que criaram as regras do esporte, que eles beberam naquele dia para criar as regras do futebol, porque é um esporte maravilhoso, né? Um esporte que é emocionante todo o tempo, né? Com tantas histórias bonitas para serem contadas. A ESPN, eu vivi quase 25 anos lá, eu tenho 54. É quase metade da minha vida dedicada à ESPN.
e recebendo da ESPN também esse carinho, né? Eu só tenho de agradecer as pessoas com as quais eu convivi lá, só tenho de agradecer as pessoas que estão lá, que são meus amigos, meus irmãos, e em todo o tempo eu sempre desejo muita, muita sorte. E, por fim, gratidão, né? Essa palavra, ela me é muito valiosa, né? Porque eu me lembro que a passagem de ano agora, 31 de dezembro para 1º de janeiro, eu gravei. Raramente eu faço isso. Raramente mesmo. Até me cobram para que eu faça mais. Mas eu gravei um vídeo para disponibilizar no Twitter, Facebook, no Instagram. Se você procurar, você vai encontrar. Está exatamente no dia 31 de dezembro. Gravei em Ariranha, no interior de São Paulo, onde mora a minha mãe. Nós vamos passar o fim de ano lá. E eu comecei dizendo exatamente isso. Olha, a palavra que eu tenho hoje, que usar aqui, é gratidão. Gratidão pelos desafios, gratidão pelos problemas, gratidão pelas angústias, gratidão pelas vitórias, gratidão pelas derrotas, pelas conquistas, por tudo, né? Porque tem um cara chamado Jesus Cristo, né, que apanhou pra caramba, sabia que seria aquilo e agradeceu, né? Tem um livro maravilhoso que chama O Médico Jesus, né, que eu recomendo para muitas pessoas, porque são ensinamentos que te explicam exatamente o poder da palavra gratidão. Então, agradecer, a gente tem que agradecer sempre, inclusive pelos problemas, porque eles só não são maiores porque Deus te colocou alguns problemas menores na frente que você pode enfrentar. Senão vem os maiores. Ele te poupou dos maiores. Isso é uma crença, uma fé, crença que eu tenho, enfim. Cada um, evidentemente, tem o seu direcionamento, o seu entendimento. Mas a palavra gratidão ela está muito ligada à fé que eu tenho, né? Que eu carrego comigo. Né? E essa palavra, ela resume as 4 palavras anteriores que você falou. Maravilha. Ô, João, eu queria te agradecer mais uma vez, cara. Obrigado aí por essa 1 hora de experiências, de histórias, de muita experiência aí pra gente. Muito obrigado mesmo, cara. Queria te agradecer e logo mais nós vamos estar presente aí para eu te dar um abraço. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tá um bom? Abração, Haroldo. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos que nos acompanharam aí. Obrigadão. Um grande abraço. Se cuida, hein? Você também.